Irmãos, eu gostaria muito da atenção de vocês, porque eu vou trazer uma palavra bem pastoral, uma palavra como se eu estivesse pregando numa santa ceia, que para mim tem falado muito no meu coração. O tema é a igreja. Amém, irmãos? O tema é a igreja. E tem gente que não gosta de igreja, se dizem cristãos, crentes em Cristo Jesus, mas eles não gostam da igreja. Eles não querem saber de estar na igreja, eles não querem saber de estar junto. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão, antes de eu começar a pregar, fazer uma reflexão do que é a igreja, né? Olha, a gente tem que entender as palavras de Jesus, né? Ele disse assim, que ele amou a igreja, a ponto de dar vida por ela. Ele não morreu por uma pessoa, ele morreu por um plano chamado igreja. Mais ainda, ele fala que ele vem buscar a igreja, a noiva. Ele não vem buscar uma pessoa, ele vem buscar a igreja. Então, ainda que você se sinta cristão e que ama Jesus, eu não estou colocando um peso maior nas tuas costas, eu não estou duvidando da sua fé, não estou duvidando de nada. Mas que você tem que parar para pensar, por que ele falou que ele amou a ponto de dar a vida pela igreja, e ele diz também que ele vem buscar a igreja. Você precisa entender isso. Me parece que a gente está vivendo um tempo assim de muitas pessoas desigrejadas e que elas não entendem o valor de estar na igreja. Vou fazer uma pergunta. Lava para mim lá, está muito ruinzinho, senão eu não enxergo direito. Talvez você tenha tido se decepcionou numa igreja, se decepcionou com um pastor, se decepcionou com alguma coisa, que não é difícil. Isso é um ambiente que a gente tem uma expectativa muito grande, porque você está entrando num lugar que se chama igreja, onde as pessoas estão buscando a Deus, mas tem muita gente, inclusive eu, que tem defeitos na vida. Então, se você vem aqui para participar de um grupo de pessoas, você vai se dar mal. Agora, se você vem aqui para participar e ser membro da igreja, membro do corpo de Cristo, aí você vai se dar bem. Porque uma hora que estiver doendo aquilo que você representa no corpo de Cristo, por exemplo, o dedinho minguinho aqui do pé, se a hora estiver doendo, alguém vai te ajudar. Entendeu? Isso fere todo o corpo. Então, você já ouviu essa frase, o corpo cura o corpo? Então, todo o corpo vai lá para te ajudar a você ser curado. Então, queira ser igreja mais do que nunca. Agora, para ser igreja, não é só estar aqui. Presta atenção, igreja. Não é só para estar aqui. Ser igreja não é só para ser dizimista. Ser igreja não é para participar da escola bíblica apenas. Ser igreja não é estar dentro do ministério. Ser igreja não é nem ser pastor, nem ser diácono, nem ser líder. Ser igreja, para você ser igreja, você tem que fazer aquilo pelo qual Deus idealizou a igreja. Você tem que pensar no que a igreja está na terra e qual é a missão. Tanto que a mensagem de hoje chama a missão da igreja. Então, qual é a missão da igreja? Pode ser que você encontre agora que a gente faz tanta coisa que não faz parte da missão. E quando eu faço muita coisa que não faz parte da missão, escuta essa. A gente fica se enganando que nós estamos fazendo a igreja e não estamos fazendo a missão da igreja. Então, se tem alguma coisa que você tem que aprender, aquilo que vai ser dito hoje, olha, a culpa é minha, eu já devia ter pregado isso há muito tempo atrás. Eu nunca preguei do jeito que eu vou pregar sobre a missão da igreja. Estou brigando, estou até enxergando mais. Estou chegando até a alma das pessoas. Então, eu vou ler com vocês aqui, porque eu tenho viajado, sentado na mesa com muitos pastores. Terça-feira agora a gente vai para o encontro de pastores do Brasil inteiro. E todos eles, irmãos, isso é uma tônica que está acontecendo no meio da igreja do Senhor no Brasil. Todos eles estão dizendo, Jesus está voltando, está próximo à volta de Jesus. Quando a gente olha para algumas coisas em relação ao texto bíblico, é verdade. Que realmente a gente está sentindo que Jesus está voltando. Amém, crente? Jesus está voltando. Cada tempo que passa, isso vem fortalecendo o coração, não apenas do seu pastor, mas de outros pastores que eu tenho ouvido falar sobre a volta de Jesus, e sentando na mesa, conversando, eles estão sentindo isso, que está chegando a hora da igreja ser arrebatada. A igreja.
Você imagina aquele que está lá, lendo a Bíblia em casa, tendo a sua igreja aqui sozinho. É um tempo urgente para a gente entender a missão da igreja e fazer a missão que Jesus deixou para cada um de nós. É exatamente isso. Deus Pai deixa uma missão para o Deus Filho. E o Deus Filho deixou uma missão para a igreja, que se chama Corpo de Cristo. Então, qual é a missão? A missão que Deus, é a missão de Deus essa. Mission Day, é a missão de Deus. Então, a missão de Deus que foi entregue para Jesus viver aquela missão, Jesus entrega para os seus discípulos, ou seja, para a sua igreja, viver essa missão. Nós não construímos, eu não construí a igreja, não construí a ideia de igreja, não foi um homem que construiu a ideia de igreja. A ideia de igreja nasceu lá no céu para a gente poder viver uma missão. Viver a missão de igreja. Porque para ser igreja, você tem que fazer a missão de Jesus, deixou aqui na terra para a igreja, que somos nós. Quem é a igreja de Cristo, levanta a mão e diga um aleluia. Glória a Deus. Então eu vou dar uma palavra inicial, lendo os textos dos evangelhos que falam dessa missão. Você sabe já qual é ela. Abre Mateus 28, versículo 16 a 20. Eu vou ler o versículo 16 a 20 de Mateus 28, que diz assim, ó. Seguiram-se os 11 discípulos para a Galileia, para um monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A gente vê essa falha no meio do corpo de Cristo, e pessoas que ficam duvidando ou colocando senões no seu coração, ponto de interrogação. A gente consegue enxergar isso. Mas se ele está falando, eles estavam no meio. Ou seja, não é para você continuar duvidando. Se você está no meio, é para que você tire as suas dúvidas e comece a viver o cristianismo de fato, de verdade. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz assim: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A missão não está clara? A missão não está clara, sim ou não, irmãos? Sim, a missão é clara. Ele está falando qual é a missão da igreja. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que você tem aprendido, que você tem guardado. Ensinando as palavras do Senhor Jesus para as pessoas. Ele fala de discípulo, ele fala de pregação da salvação, de construir discípulo e ensinar a palavra de Deus. Isso é forte demais. Aqui está claro como um sol ao meio-dia a missão da igreja. Alguém entendeu? Diga amém. Então põe na tua conta. Se você não consegue evangelizar alguém do teu lado, você nunca vai chegar a evangelizar alguém do outro lado do mundo. Se você fala assim, pastor, não fui chamado para evangelizar, desculpa. Então você não faz parte da igreja, porque a igreja foi chamada para evangelizar. Pastor, eu tenho receio de falar com as pessoas e as pessoas tiram sarro. Já tiraram muito sarro de mim. Muito, mas muito. Na minha infância, então, que não tinha esse negócio de bullying, não tinha esse negócio de nada, então isso a gente sofreu bastante. Mas a Bíblia está dizendo que a igreja, quem é a igreja? Dá um grito de aleluia, só para ver aí. Ó, se a igreja que sou eu e você não ouvirmos essa palavra e continuarmos da mesma forma, tem algo errado acontecendo. Ou você vem e se assenta no banco apenas, ou você vem e participa da igreja. Ou melhor, seja a igreja. Faz sentido ou não? Tem crente aí, ó. Aqui está claro. Agora, quando você vai para Marcos, capítulo 16, você vem comigo aqui, versículos de 15 a 18. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia, irmãos. Aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A gente precisa entender que a visão de cada um dos discípulos é muito importante para formar essa missão da igreja, que ela é chamada para pregar o evangelho, mas ela tem mais ainda. Nós estamos na terra para ser sal e luz da terra, ou seja, através do estilo que nós vivemos, como nós vivemos, os demônios serão expulsos. Pastores são expulsos aqui dentro também, mas lá fora você é essa pessoa, porque você é a igreja. Ele fala mais ainda, expelirão demônios, pegarão em serpentes. Ele está falando sobre você vai orar por alguém, e esse alguém, diga aleluia, irmão, esse alguém vai ser curado. Outra frase, anota. Se você não tem coragem de orar para os seus filhos, para a sua esposa, você nunca vai orar por um estranho. Se você não tem fé para orar com o teu filho que está doente, você está, primeiro, que você não está vivendo a missão que você deveria viver. Segundo, você não acredita, então você nunca vai chegar a orar por alguém lá distante, ou orar por alguém com uma enferma incurável, uma doença incurável. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho, expulsar o demônio, orar para que as pessoas sejam curadas. E se tiver algum veneno, veneno não é só aquilo que bebe, é aquilo que fala para você, aquilo que põe no teu ouvido, que é veneno. Quando você fica assim, acho que não vai dar não, acho que eu tenho que pedir oração para o pastor orar, isso é bom, mas você tem que ter autoridade para orar, porque não sou só eu que sou a igreja, você é a igreja. Tem crente aí ou não? Quem é a igreja, diga amém. Ou seja, aqui é a necessidade da igreja ter uma atividade diária. Não é só nos momentos de cultos, mas diária para isso. Tem crente aí ou não? Quem tem costume de orar pela sua família, levanta a mão. Quem tem costume de botar a mão na cabeça, expulsar a doença e tudo mais? Orar pela sogra. Orar pelos cunhados. Irmãos, Orar para aquele patrão chato que você tem lá na empresa, Orar pelos amigos que querem passar a perna, pessoas que querem passar a perna em você, orar por eles também. Um dia eu estava no mercado fazendo uma compra, você já sabe, eu já contei alguma coisa nesse sentido, e eu acabei ajudando um senhorzinho, bem cabelinho, barbinha branca, com a face bem abatida. Sim, não é da vida só, parecia que ele tinha algum problema, eu não sei, Deus não me revelou isso, mas senti que ele estava amargurado, alguma coisa. Eu comprei um pouco de comida para ele, eu paguei o que ele pegou, mais umas coisinhas e tal. Eu saí do mercado, entrei no estacionamento. Quando eu fui colocar minhas coisas, Deus falou assim, você não fez o trabalho completo. Aí eu volto, vou orar para aquele senhor. E eu orei por ele, e ele chorou, e ele falou para mim, por que você orou por mim? Eu falei, porque Jesus te ama tanto, que ele veio falar para mim, vai lá e ora por ele, não é só comprar comida. Eu fiz isso no meio do mercado. Ele não havia saído ainda, estava saindo do Boa aqui. Ele estava saindo, e ele estava no meio, eu parei ali no meio do povo, gente entrando e saindo, e orando, abençoando. Tem crente aí ou não? Então vai para o texto de Lucas, capítulo 24. Tem crente aí, tem crente aqui, tem crente aonde? Vamos lá, vamos em Lucas, no capítulo 24. Está aqui, 24. Deixa eu só ver certinho aqui, senão eu vou errar. Não quero errar. Eu não anotei esse texto. Tudo bem, irmãos? Tem crente aí ou não? Se tiver crente aí, dá um glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículos 44 até o 47. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco.
Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei dos Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados e de todas as nações, começando em Jundiaí, em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele está falando sobre autoridade. A gente já tem motivo, a gente já tem razão. Não é uma obra que você vai fazer, não é uma obra que você vai construir, não é uma obra que você está fazendo sozinho. Não, ele está dizendo, a autoridade está isso. Jesus já veio, já morreu e ressuscitou. Ou seja, é agora o papel da igreja tão somente. Tem alguém aí ou não? A necessidade dos dons sobrenaturais para exercer a missão desta igreja é importantíssima. Abre os olhos do cristão da necessidade dos dons sobrenaturais. A missão, irmãos, a missão da igreja, a missão é tão grande, mas ela é tão grande que não conseguimos fazer a missão da melhor forma se não tivermos as ferramentas espirituais. Isso não é uma obra de convencimento, isso é uma obra de conversão. A gente não convence as pessoas a vir à igreja. A gente prega o evangelho para que elas se convertam. Essa obra não é uma obra feita por gente natural. É feita por gente cheia do Espírito Santo e de convicção, que é a igreja. É impossível você ser igreja. Vem aos domingos à igreja, senta no banco aqui dentro, ouve uma mensagem e a sua semana continua a mesma de sempre. Você luta pelas suas coisas, você luta pelas questões da vida, mas você não exerce a igreja no seu dia de semana. Nós não somos igreja só quando estamos aqui. Nós estamos aqui porque somos igreja. Mas eu tenho atividade de igreja quando eu não estou aqui. Eu não dou testemunho para você só quando eu estou aqui. Eu dou testemunho para os demais quando eu estou lá fora. E alguém pergunta para você, mas por que você fez isso? Porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Se há algo errado, tem que botar a cara. Se eu machuquei alguém, eu tenho que pedir perdão. Se alguém me machucou e pedir me perdoe, eu tenho que liberar perdão. Ou seja, eu sou igreja o tempo todo. Eu estou voltando para isso. A começar da tua casa. Se você não trata bem a sua esposa, você não está vivendo igreja. Se você não trata bem o seu marido, também. Se o filho não honra o pai e a mãe, você não está vivendo a igreja. Viver a igreja não é ser igreja, não é só viver, é ser igreja. Tem alguém entendendo aí? Só estou no começo. Abra 1 Coríntios capítulo 12. Abra lá, 1 Coríntios capítulo 12. Todo mundo conhece esse texto. Eu dei aula do sobrenatural. As pessoas quase decoraram esse texto aqui. Mas eu vou ler 12, vou ler pouco aqui, tá bom? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só vou ler isso. Quando você continuar lendo aqui, você vai ver que a grande questão que o Espírito Santo estava falando é sobre que é o Espírito Santo que libera e que gerencia os dons sobrenaturais na nossa alma. É o Espírito Santo que caminha junto com a igreja hoje. Os discípulos caminharam com a pessoa de Jesus. Nós caminhamos com a pessoa do Espírito Santo que fala tudo a respeito de Jesus. Está na Bíblia isso. Tem crente aí ou não? E ele diz assim, eu não quero que sejais ignorantes. A gente pode usar essa palavra de duas formas. Primeiro, você ignora, não quero nem saber. Isso não é para mim, orar por alguém ela ser curada. Isso não é para mim ter uma palavra de revelação. Isso não é para mim ter o dom de cura.
Então aí você, eu não quero saber disso, que isso é complicado, eu vou ter que orar muito, é verdade isso. Eu vou ter que chegar mais a Deus, é verdade isso, se você viver os dons. Porque se você viver os dons sem se aproximar de Deus, você vai achar que é obra sua, não é sua, é de Deus. Você vai pensar que é você a pessoa, você é o cara, desculpa dessa expressão, eu não gosto dela, mas você é a pessoa, e não é. É porque nós somos igreja do Senhor. E um grande papel da igreja é ela manifestar a glória de Deus para que as pessoas conheçam a Jesus. Não é só quando elas entram aqui. É quando você está vivendo igreja, não dentro desse ambiente. Porque, na verdade, a gente ouviu isso hoje à tarde, o prédio não é igreja. A igreja sou eu, aponta para o teu irmão, a igreja é o teu irmão. Então, a gente pode ignorar. Alguém já estudou sobre os dons sobrenaturais? Tem alguém que já estudou sobre isso? Levanta as mãos. Seja verdadeiro, porque o Espírito Santo fala. Quem já leu, já estudou sobre os dons? Levanta a mão. Pouca gente. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje, se você quiser ser igreja, você não pode ignorar os dons. Não pode ignorar, né? Ou seja, deixar de lado lá, eu não quero saber disso. Mas também, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Mas também você tem que estudar sobre isso. Às vezes você quer, você aceita, eu quero viver os dons, mas você precisa ter conhecimento sobre os dons. Então é necessário você aprender sobre os dons. Aprender lendo a Bíblia, aprender estudando e participando da nossa escola de dons sobrenaturais. Tem crente aí ou não? Oh, glória! A Bíblia diz que nós somos testemunhas. Testemunhas, isso é incrível. Testemunha, quem é testemunha é como se fosse assim, alguém que vai num tribunal, ele vai ser testemunha daquilo que ele viu. Testemunha não é aquilo que ouviu. Porque quem ouve uma coisa tem medo de contar errado. Ele não vai contar, esqueci alguma coisa, contei errado. Mas quem vive alguma coisa, ele não esquece jamais. Quando você vive uma experiência com Deus, você conta. Ou seja, você é testemunha. Verdadeira. Você fala com autoridade, que você não está falando de uma coisa que você não vive. Você está falando de uma coisa que você é. Tem alguém aí, irmão? Não é uma palavra para domingo isso? É algo que você é, não é algo que você ouviu. Você é aquilo. Antes eu ouvia de falar, agora contigo andar. A gente precisa ser igreja de verdade. Jesus está voltando, irmãos. E Ele vai buscar a igreja. Eu acredito que alguns vão ter uma decepção. Como é que eu cheguei no inferno? Eu estou tentando te ajudar a você não chegar no inferno. Porque a grande missão nossa é não deixar ninguém ir para o inferno. Mas também não adianta ficar passando a mão na sua cabeça dizendo, eu vim aqui para pegar tudo que eu quero, o que eu preciso. Não, irmão, você veio aqui para viver igreja. Você vive igreja lá fora, você chega tão igreja aqui dentro, que você muda o ambiente da adoração, porque você é igreja. E aí você vai sendo abastecido para não ser enganado pelas ofertas do diabo. Tem alguém aí, irmãos? Missão significa envio, significa incumbência, encargo. Ou seja, nós temos uma incumbência, nós temos algo para fazer, um encargo que nós recebemos. Mas também nós enviamos, vocês chegam aqui e saem, vão ser enviados. Igreja significa sair para fora. Ou seja, você vai ser enviado, você vai ser levado nesse mundo que você vive, aonde você está. Você, igreja, você tem que influenciar as pessoas. Um dia alguém falou assim, pastor, eu fujo dos amigos do trabalho porque eles são tudo do cão e eles só falam coisa horrível. Eu falei, e aí, o que você faz? Eu fico quieto, irmão, tem que mudar a história. Eu tenho que mudar a história. Eu tenho que chegar num local e eu tenho que mudar o ambiente. Eu tenho que ter tanta convicção que eu sou igreja, que eu vou exalar a igreja. Eu exalo o perdão, eu exalo o amor. Como é que a pessoa... ela pode agir diferente se ela não recebeu o que você recebeu. Você pode até falar para ela, como é que as pessoas falam? Meu ouvido não é pinico. Então deixa eu falar uma coisa boa para você. Você acha que só, escuta igreja, anota isso na tua alma, não é nem no caderno. Você acha que só o fato de você estar aqui, participar do ministério na igreja, está garantido que você é igreja? É lógico que não.
É lógico que não, eu não estou julgando você, eu não sei como é que você vive, eu só sei que essa palavra entrou muito na minha alma e eu creio que é para falar para vocês. Nós precisamos ser igrejas de verdade, que nós oramos pelas pessoas, nós abençoamos as pessoas, nós influenciamos as pessoas. Eu tenho que ter o poder de influência. Às vezes a igreja fica muito acuada, porque o mundo fala tanta coisa horrível que não deveria, e aí você fica acuado. Estão falando desse... Aí, pastor, mas se eu falar, vamos chamar de homofóbico? Aí se falar, vamos chamar de misógino? Misógino é matar uma mulher, né? Não, o que é? Ah, é contra Israel. Como é que é as pessoas que matam a mulher? Feminicídio? Tem um hominicídio ou não? Tem algum marido que já quis matar a mulher? Levanta a mão. Deixa eu deixar a minha embaixo aqui. Evelyn, ainda bem que ela não está aqui em cima ainda. A Bíblia está dizendo que eu sou testemunha. Eu sou a pessoa que tem que chegar lá. Então faz uma conta. Quem é crente há 50 anos, levanta a mão. Bem alto a mão. Isso, obrigado. Quem é crente há um ano... Nesse período, entre 1 ano e 50. Quem é crente entre 1 ano e 50? Todos vocês. Tem um poucos aí que são a 50. Faz uma conta. Chega na tua casa, ou agora, se você quiser, comece a fazer uma conta. Quantas pessoas vieram para Jesus por minha causa? Quantas pessoas? Uma? Ah, pastor, eu tenho 50 anos de igreja. Eu levei umas 2, 3. Pastor, o senhor vai falar em produção? Vou, porque a Bíblia diz que o cristão tem que produzir frutos. E frutos é pregar o evangelho. Quantas pessoas você levou? Ai, pastor, eu levei umas 5, 6 na igreja. Não estou falando para você trazer na igreja. Eu quero saber se você entregou o evangelho para a pessoa. Se você pregou, não sei pregar. Leia João 3,16 e acabou, irmãos. Fala sobre isso. Porque Deus amou muito de tal maneira, irmão, amou a pessoa. Quantos de vocês já têm uma conta de quantas pessoas vocês levaram para Jesus? Eu sei de algumas pessoas de idade que levaram muitas pessoas para Jesus. Que eu creio que quando chegarem lá, a lista de pessoas que ela levou para Jesus vai ser gigantesco. Que a gente não sabe. Eu conheço 1 ou 2 assim. Mas a grande questão é saber quantas pessoas você já levou para Jesus. Isso é um problema seu. Ô louco, pastor, problema meu? Lógico que é. A mensagem aqui, porque a gente tem que entender o seguinte, anota isso, você não é o centro, sai do centro. Ah, pastor, mas a igreja está no centro. Sai do centro, você não é o centro, eu não sou o centro, não. Nós somos servos do rei, nós somos servos de Jesus para fazer a igreja, para viver a igreja. Sai do centro, sai desse lugar. Nós vamos viver a missão que Cristo deixou para nós, mas não vamos aparecer. Então escute o que eu vou dizer. Não peça aplauso por aquilo que você faz. Não espere reconhecimento do mundo daquilo que você faz. Você não é o centro. Não adianta você colocar a conta, mas eu fiz isso, eu dei dízimo. Jesus falou, que muitos falaram assim, eu curei em nome de Jesus, eu expulsei em nome de Jesus. E Jesus falou para eles, não tem nada a ver contigo. Será que eles não estavam dizendo assim, foi eu que fiz? Alguns quiseram comprar os dons dos apóstolos. Nós não devemos aparecer. João capítulo 3, versículo 30. Diz assim João Batista. Diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o projeto da igreja. Quem vai aparecer é Jesus. Porque se a pessoa colocar você lá em autoestima, dizendo que você é o mais santo que ele conhece, um dia você errar, ela descamba do reino. As pessoas não têm que olhar para você, têm que olhar para Jesus. Você não tem que fazer. Muito bem, ela vai olhar para você como testemunha. Sei que você está pensando isso, isso é bom. Mas, na verdade, você tem que fazer com que ela olhe para Jesus. Jesus é perfeito. Jesus não errou. Jesus ama sempre e perdoa sempre. Ou seja, ele tem que olhar para Jesus. Então, convém que ele cresça e que eu diminua.
Na nova versão King James Fiel, ele diz assim, ó, ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Eu gosto da Almeida Revista e Corrigida, que ela diz assim, ela diz assim, a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Se ele fala assim, para ele convém crescer, isso significa que ele está dizendo para mim convém diminuir. Eu tenho que ser o menor dentro desse processo. Eu tenho que ser o menor. Eu tenho que fazer ele aparecer. Tem alguém aí, diga amém. Ele vai aparecer. Olha que frase boa. Deus não tem uma missão para você. Ele tem você para uma missão. Diga aleluia. Ele não está te chamando para ele te dar alguma coisa. Ele não está te chamando para você receber alguma coisa. Ele está te chamando para você dar algo. Embora Ele é um Deus poderoso e um Pai amoroso, Ele libera muitas bênçãos para nós, mas nós não estamos vivendo como igreja para receber bênçãos, embora nós recebemos nesse ambiente profético. Eu quero que você entenda isso. Nós chegamos aqui, nós precisamos entregar algo. Porque quando você não entrega, você cobra daquilo que você não recebeu. Não perca tempo tentando descobrir o que você tem para fazer no reino. Você tem que fazer a igreja. Hoje, a gente ouve de tantos palestrantes, você precisa achar o teu propósito. Eu também acho. Já vou falar isso sobre você. Seu propósito, seu propósito, seu propósito. Você já tem uma missão. Se você não viver a tua missão básica que Ele deixou para a igreja, Ele nunca vai deixar você chegar num propósito específico. Aí é propósito. Missão é aquilo que você tem que fazer como igreja. Se você não faz nem a missão, como Ele vai te colocar num ambiente para você viver o teu propósito? Tem alguém aí ou não? Pastor, por que eu não cresço? Por que eu não sou aquilo que eu gostaria? Porque talvez você não esteja vivendo nem a missão. Porque da missão que você executa, nasce em Deus o propósito para a tua vida. Não perca tempo tentando descobrir o que você tem para fazer no reino. Já está dito, prega o evangelho, ore pelas pessoas, expulse os demônios, ore pelas pessoas doentes. Essa é a missão da igreja. A missão é definitiva. Não há necessidade de se descobrir a sua missão. Ele já determinou a missão para a igreja bem antes de nós nascermos. Já nasceu essa missão e o próprio Deus está totalmente engajado com isso. Totalmente, irmãos. Se tem uma coisa que Deus olha, é para a igreja que cumpre a sua missão. Que é a missão de ser igreja. A missão não é para beneficiar eu e a você, não. É para alcançar as nações, está na Bíblia. A Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Jesus não chamou a gente para se confortar apenas na cidade de Jundiaí, no Brasil. Ele quer que eu participe da evangelização mundial. Tem alguém aí ou não? Aí alguém fala assim, ai pastor, mas é demais o senhor falar, que eu já falo isso há algum tempo, que nós temos que trabalhar para a missão mundial, isso é demais. Irmãos, eu não sei se é demais, mas eu sei de uma coisa, Jesus falou que eu tenho que fazer isso. Pastor, mas como nós vamos fazer? Irmão, se você não consegue sair da tua casa para fazer um momento de evangelismo, como é que nós vamos alcançar o mundo? Se você não consegue chegar num lugar, nem distribuir um folheto, você não faz. Você não fala nem com teu vizinho da direita e da esquerda. Teus pais você não fala porque ele fica bravo. Se lembrar, senhora minha mãe era muito católica. Nossa família era muito católica. Beata, minha mãe, ela era devota de um padre, Donizete. O meu irmão Claudemir Donizete, você pode chamar de padre se quiser. Porque a minha mãe deu o nome dele de Claudemir Donizete, por causa do padre Donizete, minha mãe era devota. As minhas irmãs chamam Clarice Maria e Cleonice Maria. Eu me chamo Clóvis José e o meu irmão gêmeo Clésio José. Pegou ou não? Pegou ou não? A minha mãe saía às 4 horas da manhã para fazer procissão, 4 horas da manhã. E ela tinha muitos filhos, então ela botava um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e ia. Mas alguém chegou na casa dela, ela chamava de velho barrigudo, que era o meu avô que havia convertido lá na roça. Ele saiu da roça, ele veio preocupado com os filhos. Ele levou
todos os filhos para Jesus. Todos. E ele ia lá, pregava o evangelho, e minha mãe ficava brava com ele, mandava ele embora. Ele não desistia. Todas as vezes. Até que ela quis comprar uma Bíblia para poder ir contra o velho barrigudo, que era o sogro dela. Graças a Deus, ela comprou um Novo Testamento. Ela pediu para o meu pai ir na igreja do padre, aqui na Vila Ares, para comprar uma Bíblia. E não tinha a Bíblia completa, meu pai comprou um Novo Testamento. Graças a Deus. E ela, lendo a Bíblia, ela se converteu na casa sozinha. Mas você sabe o que é, irmãos? Quando você lança o poder da palavra, ela vai germinar, ela vai dar fruto, porque a palavra não volta vazia. Eu não sei quanto tempo leva, mas aquela pessoa vai viver essa experiência poderosa. Eu não sei se eu já contei para vocês isso, mas a Eva está lá embaixo. Fala para ela não subir agora. Fala, avisa lá. Eu namorei uma garota. Pesado isso, irmão. Eu namorei uma garota antes da Evelyn. E a Evelyn é muito mais linda, Jesus amado. E eu namorei aquela garota, ela trabalhava comigo numa loja, o Gil. Eu namorei aquela garota, ela é católica. Cheguei na casa dela, simples, tal, não é? Respeitoso, totalmente respeitoso, respeitei todo mundo. O pai dela bebia muito. E a mãe dela ficou feliz da vida, que ela estava namorando um evangélico. E eu namorei ela um mês. Um mês, irmãos. Um mês. E esse mês foi o suficiente. Eu levei ela para a igreja. Levei ela a conhecer a minha casa. E levei ela para a igreja. Levei ela para a igreja algumas vezes. Um mês eu levei algumas vezes. E falei muito para ela de Jesus. Eu falei de Jesus dentro da casa dela. E aí separou, eu não quis mais namorar ela. Eu falei também, não quero mais namorar ninguém. Aí Deus mandou a Evelyn sentar do meu lado num encontro do Adonep, eu não sei o que encontro do Adonep. Eu já conhecia a família da Evelyn de infância. Nasceu aquele romance avassalador e casei com a Evelyn. Passou yes, uhul, venci. Casei com a Evelyn. E aí passaram-se hoje eu faço 37, eu fiz 37 de pastor esse ano. Eu acho assim uns 18 anos. Tinham algumas funcionárias da loja, que eu também prego o evangelho, e elas se converteram depois. Elas vieram num culto, sentaram desse lado aqui. Eu vi, estavam em duas ou três, não lembro. E acabei de pregar, elas vieram falar comigo logo. Falei, Clóvis, eu não vou falar o nome da menina, porque a Evelyn vai falar, você lembra até do nome da menina? Vai pegar mal para mim. Aí eu não vou falar para você, que você vai contar para ela. Aí elas vieram aqui, Clóvis, você ficou sabendo da sua ex-namorada, o que aconteceu com ela? Falei, não, eu não estou sabendo. O que aconteceu? O pai dela, bêbado, se jogou em frente de um trem e tirou a vida. Poucos dias depois, manifestou câncer na mãe dela. Em 1 ano, o câncer levou a mulher embora. E ela ficou, aliás, o marido, ela casou, o marido tinha deixado ela também. Tudo junto. Ela ficou assim, arrasada, destruída. E olha as frases que ela disse. Quanto tempo passou? Não, mais de 16, porque eu namorei a Evelyn 2, mais de 20 anos. Irmãos, você tem que entender o poder da semente da palavra. Aí o que aconteceu? Ela chegou e falou assim, eu vou buscar o Deus do Clóvis, deve ter solução lá. Diz que foi para a Assembleia de Deus lá em Várzea Paulista, em Campo Limpo, não sei. Ela foi para a Assembleia e está lá. Achou o marido e restaurou a vida dela. Você não lança a palavra, pode ser que você nunca mais vai encontrar uma pessoa que Deus mandou você lançar uma palavra que ia mudar o destino da alma nela. E mais ainda, você vai viver a missão que Deus deixou para a igreja. Talvez você fique aí pensando, pastor, está doido querer alcançar as nações? É exatamente isso que Deus nos deixou, que Jesus entregou na mão da igreja. Você não consegue acreditar, se você não... Deixa eu falar, frase que eu escrevi aqui. Se você não consegue acreditar que nós podemos alcançar as nações, é bem provável que você não alcança nenhuma pessoa perto de você.
Se você não consegue acreditar que eu e você, num grupo pequeno, perto de outras igrejas, que nós podemos alcançar nações, é porque você não prega o evangelho. Porque a alegria da igreja, a alegria de um cristão é quando ele prega o evangelho e se converte. Pensa numa alegria que dá na gente. Pensa, a gente começa a acreditar naquilo que a gente não conhecia. A gente começa a acreditar naquilo que a gente não conhecia. Quando você vê uma pessoa que não merecia, como nós não merecíamos, mas uma pessoa muito ruim, que alguém pregou o evangelho e ela se converteu, é um impacto tão grande, mas tão grande, que abre a visão sua para a fé. Você começa a pensar diferente, que outras coisas vão acontecer, porque o maior milagre que pode acontecer numa vida de uma pessoa, ela é receber o evangelho de Cristo. Ela se converter, uma pessoa ruim, duro de coração, pessoa que fez mal, praticou mal. Eu me lembro quando, eu já contei essa história, mas talvez alguém não ouviu. Eu me lembro quando a gente estava construindo o prédio aqui, e passou o baiano aqui na frente, ele me conhecia. O baiano tinha me ajudado em uma outra obra, e ele me conhecia, ele era um ótimo trabalhador. Ele veio lá da Bahia, morava numa favela lá em Várzea Paulista, Jardim Paulista, se não me engano. Naquela lá é bem difícil, o lugar é bem complicado, você não consegue andar direito, lá tem muitos bandidos lá. E ele passou aqui em frente e falou: pastor, o senhor me dá um emprego aí? O baiano veio para cá porque ele havia matado umas 2, 3 pessoas de lá. E ele fugiu. Esse baiano, ele veio para cá. Uma pessoa rude, bravo, sangue nos olhos, não aceitava desaforo, brigava, bebia. Tinha umas mulheres aqui da rua que ele se encontrava constantemente. A mulher dele era uma gente boa. E ela veio falar comigo sobre isso. Eu falei: vamos orar. E um dia, esse baiano brigou com um irmão chamado Tonhão. Olha a história, Tonhão e baiano. Vai dar farofa, não vai não? Mas o crente, irmãos, o cristão, falou um palavrão para ele, que eu não vou falar para você. O baiano ficou tão bravo e falou assim: hoje eu te mato. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tiago Godoy. É ou não é que está? Foi você? O Tiago Godoy chegou no escritório aqui da construção, falou: pastor, o baiano falou que vai matar o Tonhão. Falou: então chama ele aqui, porque ele vai matar mesmo. Ele vai matar o Tonhão. Foi ou não foi? Tirei todos os pastores dentro da sala e ninguém ficou, só fiquei eu e o baiano. E falei: baiano, você é cabra macho, né? Ele falou: sou, pastor. Ele estava vermelho por causa do ambiente que ele estava com as veias estufadas assim, e ele tinha uma mesinha de madeira bem frágil, e eu falei para ele: preciso falar a verdade para você, você não vale nada, você é um covarde. Eu chamei ele de marica. Eu falei para ele: com esse dedo eu acabo com você. E ele ficou tão bravo, estufou aqui as veias, aqui, começou a suar. Ele grudou na mesa e falou assim: pastor, por que o senhor está fazendo isso? Eu falei: porque você é isso. Matar uma pessoa é fácil. Perdoar é difícil. Homem que é homem, perdoa. Homem que é homem, perdoa. Não é igual você que vai matando todo mundo. E ele tinha umas madames aqui que eu sabia, aproveitei o tempo. Você sabia que homem tem uma mulher só? Você tem várias, né? Porque para ser homem tem que ter uma mulher só. Só homem tem uma mulher só. O resto é tudo baranga. E eu falei de Jesus para ele. E ele se converteu. Ele foi para a casa dele, começou a tratar a mulher dele como se fosse uma rainha. Naquele barracão que ele morava, ele começava a pegar flores para levar para ela. Ele pegava flores da rua, assim, ele levava para ela. Ele começou a cuidar das crianças, ele começou a ajudar ela no barraco. E ela veio para mim 2 dias depois. Ele quebrou o revólver que ele tinha com pedra, ele quebrou. Aí ele veio, a mulher dele veio aqui 2 dias depois e falou: pastor, o que o senhor fez com meu marido? Eu falei: por quê? Pastor, ele nunca me tratou do jeito que ele está me tratando. Eu tive o privilégio de batizar ele, a mulher e os 3 filhos. Deus é bom, né? Passou um tempo, alguns anos que ele ficou aqui, ele foi embora, ele sumiu.
para mim, ele foi se entregar lá na Bahia, foi se entregar para a polícia pelos erros que ele cometeu. Eu tenho certeza que eu vou encontrar o baiano no céu. Se você começar para o objetivo da missão da igreja, começando aqui em Jundiaí, você vai crer que vai alcançar o mundo. Se você começar a partir de dentro da tua casa a pregar o evangelho, e depois na tua vizinhança, no lugar onde você trabalha, onde é o mundo onde você vive, nós vamos alcançar outras cidades e nações. Tem pelo menos uma meia dúzia de fé aqui, o resto não tem. Me ajuda aí, pessoal, me ajuda aí. Quem crê, dá um grito aí, quem crê? Oh, bom, apareceram os mais aí. Você precisa conhecer a missão de Deus que foi dada à igreja. E sabendo dela, você vai gastar suas energias. Escuta, e sabendo dela, você vai gastar as suas energias, o seu tempo, os seus recursos, com essa garantia. Escuta, se você souber e viver a missão, você vai gastar a sua energia, você vai gastar o seu tempo, você vai gastar os seus recursos, você vai gastar os seus dons para viver a missão, naquilo que você faz, mas você tem uma promessa para isso. Eis que estarei convosco até os fins dos séculos. Jesus não acompanha uma pessoa, ele acompanha a igreja. A promessa está aqui, ó. Vai lá, volta lá em Mateus 28, 6. 28, não é 6 não, mas é 28. 28, diga aleluia, 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem quer experimentar a presença de Deus, levanta a mão, dá um grito de aleluia. Viva a missão. Você vai experimentar o favor de Deus em tempos difíceis. Talvez alguém esteja perguntando sobre as agências missionárias. Aliás, nós temos muitas agências missionárias. A sua igreja sustenta missionários e ela é parceira de algumas agências missionárias. São agências comprometidas com a missão de Deus. E eu acredito que isso é maravilhoso. Mas escuta o que eu vou dizer. Escuta. Escuta o que eu vou dizer. A agência missionária de Deus é a igreja local. Eu vou repetir. Não terceirize para uma agência missionária aquilo que é a missão da igreja. Eu não quero ser leviano e falar isso é verdade, total verdade. Mas eu acredito que as agências apareceram por uma falha da igreja. Por uma falha da igreja. Porque exatamente isso. A agência missionária de Deus é a igreja local. Tem gente que fala assim, pastor, eu participo disso, pastor, eu contribuo. Tem gente que fala assim, cada parte de missões alguém tem. Um vai lá e contribui, o outro vai lá, ora, e o outro vai no campo missionário. Não é isso. Não é isso. Posso falar ou não? Parece que você está comprando o missionário. Estou pagando você, rapaz, para pregar o evangelho. Você está pagando alguém para fazer o que você deveria fazer de graça. Às vezes a pessoa, contribui, pastor, dou muito dinheiro para missões, para agência missionária. É isso mesmo. Desculpa, me parece que você está fazendo uma prostituição com a igreja. Você está vendendo ela. Eu acho incrível as agências missionárias. Mas a missão, a agência missionária de Deus é a igreja local. A função da igreja é a missão de Deus. E vamos orar para que as agências continuem fazendo o seu trabalho como igreja. Na verdade, todo missionário está ligado a uma igreja. Ele é a igreja lá. Todo missionário está ligado a uma igreja. Todo missionário, as agências têm que estar ligadas a uma igreja. Tem que ter pastor, tem que ter gente ali. Tem crente aí? Sim ou não?
Nós devemos pensar o tempo todo sobre a missão, a começar aonde nós estamos e vivemos, nas pessoas que estão ao nosso derredor, nas pessoas que estão no mundo onde nós vivemos. Se mexe, igreja! Se mexe! No ambiente onde você está, você tem que viver a igreja. Nós temos que fazer a missão pela qual fomos chamados. O problema é que montamos... não vou falar isso não. Isso aqui é muito forte. O problema é que nós montamos um balcão de negócios na igreja. Você fala para Deus assim: Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai fazer o quê? Pastor, eu vou ofertar mais. A maioria das pessoas. Elas prometem. Posso falar ou não? E a maioria das pessoas também não cumprem. Sou pastor há 37 anos. 35, perdão. Casado 37. Já ouvi muita gente. Pastor, fica tranquilo, estou no negócio e vai sair, se sair, eu dou X% para a igreja. Falei, que bênção, irmão. E eu lá orando para ele fechar o negócio. Mas não era o coração dele. Não era o coração dele. Ele queria comprar a bênção dele. Falei, Deus, vem cá, vou te dar tanto, o Senhor me dá uma bênção. A gente criou um balcão de negócios. Ou às vezes é o contrário, você faz alguma coisa e espera que Deus te dê. Há uma promessa do dízimo. Não é que todos aqueles que trazerem o dízimo na casa do tesouro, as janelas do céu serão abertas. Mas tem muita gente, agora elas vão ser abertas. Vão ser abertas para quê? Só para derramar a bênção? Ou para derramar sobre você como é que eu posso falar, para também não doer, uma responsabilidade de ser igreja nessa terra. De ser igreja e fazer a igreja nessa terra. É urgente que a igreja se mova na evangelização, fazer a grande comissão acontecer. Nós vamos avançar em Jundiaí, nós vamos avançar na região, é só o começo, porque Jesus literalmente está voltando. Temos que parar de perder o tempo com outras coisas. Tem muitas coisas que a gente faz na igreja que eu amo. Eu sou igrejista. A gente só precisa perguntar, por que eu estou fazendo? Eu vou colocar o nosso coral lindo cantando aqui. Por que ele vai cantar? Nós vamos fazer uma peça de teatro lindo. Por que nós vamos fazer? Nós vamos construir aqui do lado o acampamento. Para que a gente vai fazer isso? Se não for o objetivo de viver a missão, nós estamos absolutamente errados. Equivocados. Tem alguém entendendo aí ou não? Você sabe que eu acredito, irmãos, que chegou um tempo da igreja se voltar para o Senhor e pedir perdão. Se arrepender. Se arrepender. Tem gente que só vem na igreja quando bate a dor. Tem gente que só vem na igreja, hoje eu não vou. Não vou. Tem gente que vem na igreja só para ver uma personalidade. A igreja estava lotada aqui no Edu Guedes, né? Não é Edu, é Gabriel. Estava ou não estava? No Hernani Santos também estava ou não estava? Vamos fazer uma reflexão séria. Eu acredito que a gente precisa entrar num ambiente de arrependimento. Alguém está entendendo ou não? Quem está entendendo, diga amém. Ou diga misericórdia, que seria melhor. Será? Será isso? Tem gente que só vai na igreja se trouxer conforto para ele, no lugar, sim, não sei o quê. Está acontecendo isso no Brasil e no mundo. Irmãos, tem uma coisa difícil viver na vida, é a igreja. É a igreja. Você vai fazer muito, muito pelo reino. E a gente não tem que ficar esperando nada em troca. Porque o que ele fez por mim já vale eu gastar minha vida nisso. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você, que você tem que ser igreja, no que você fizer. Você não precisa ser pastor, missionário, evangelista, diácono, não. Se você tem um chamado, por favor, faça logo isso. Mas não é isso. Ele está dizendo para você, o que ele te deu para fazer? Isso é propósito. O que acontece? A missão é pregar o evangelho.
Tem várias formas de a gente pregar o evangelho em vários ambientes. Então ele coloca você num lugar aqui, o outro num lugar lá, o outro nesse ambiente lá. Dá um dom para alguém fazer móveis, dá um dom para alguém ser médico, dá um dom para alguém ser motorista, dá um dom para alguém ser piloto de avião, dá um dom. Enfim, tudo que você pode dizer, tudo que você faz. Você acha que você está fazendo só para ganhar o dinheiro para sustentar a tua família e dar o dízimo? Não! Você não está lá apenas para isso. Você está lá para manifestar o reino de Deus naquele lugar, para manifestar a igreja de Cristo naquele lugar, porque senão, Deus te colocou no lugar para você exercer a igreja, e você está falhando, você não prega o evangelho lá dentro, você não fala com as pessoas, você não manifesta a glória de Deus ali na vida das pessoas, você está perdendo a tua vida, porque a Bíblia diz aquele que, aliás, a Bíblia diz que aquele que perde acha, mas é perder no outro sentido, não é naquele sentido que a Bíblia fala. Perder a vida é você gastar nela onde não deveria. Perder a vida pregando o evangelho eu ganho, mas se não for para ganhar, irmãos dos céus, o reino dos céus, o que você vai fazer? Eu já tive num ambiente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, de ver muitas curas, muitas. Eu vi uma coisa que eu falei, Jesus, isso é difícil de acreditar. Olha para mim, irmãos, estou quase terminando. É difícil de acreditar, difícil. Eu vi uma senhora sentada, estava na minha frente, sentada, e uma outra veio e começou a orar em cima da mão dela, sem botar a mão. De repente veio o pó de ouro, começou a pintar a mão dela. E alguém falou para mim, pastor Clóvis, dá uma olhada. E eu vi aquilo. Como eu sou um bom batista, eu falei, eu acho que a mulher pôs a mão naqueles pós de ouro, né, que põe no rosto, e começou a jogar em cima dela. Mas aí quando eu vi aquilo, o negócio, para Deus mostrar que era uma manifestação da glória de Deus, de alguma forma, começou a pipocar como se fosse brilhantes na cabeça dela. Começou na bochecha, começou a brilhar. Falei, que é isso, gente? E isso é necessário. Os milagres são necessários. São necessários que aconteçam para que as pessoas reconheçam quem é Jesus. Aliás, os dons, os milagres, eles são ferramentas para a pregação do evangelho. Ele não é para outra coisa. Se você pediu uma casa para o Senhor e Ele fez algo milagroso e te deu, que glória a Deus. Se isso for só para o teu conforto, tem alguma coisa errada. Você não conseguiu entender a missão da igreja. Aquilo que Deus faz na sua vida é para virar testemunho daquilo que você viu na sua casa, na sua família, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas da visão, pessoas sendo curadas do ouvido, pessoas sendo curadas da coluna, pessoas sendo curadas. Para que Ele vai fazer isso? Você já parou para pensar que o início do ministério de Jesus, aliás, quase todo ele só curou pessoas, ressuscitou mortos? Por quê? Para as pessoas que pudessem entender quem Ele é. Vou fazer uma pergunta para você. Pelo tempo que você está na igreja, ou não, você já conheceu Jesus? Quem tem convicção que não vai largar Jesus de jeito nenhum? Levanta a mão, deixa eu ver. Fala graças a Deus, fala obrigado. Fala, não, peraí, você não está entendendo. Eu quero saber de você. Se você perder tudo, igual o Paulo falou, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele disse isso. E olha que o homem sofreu. Você ouviu uma aula de Paulo ontem à noite? Ele sofreu pra caramba. Vou perguntar de novo. Quem tem uma convicção tão forte dentro dele? E eu vou pedir que alguém tire foto. Se alguém puder vir aqui na frente, pode subir. Pessoal da fotografia, tira uma foto daqui, tira uma foto daqui, uma foto daqui. Quem é da foto aí? Tem ninguém hoje? Não vão tirar foto de mim hoje? Que isso? Ela foi para o céu, ela? Ah, tá. Ninguém olha para ele, olha para mim. Vou fazer de novo a pergunta. Se você perder tudo, se você já conhece Jesus, você perder tudo, você vai continuar sendo crente? Quem vai continuar, levante a mão. Dá um glória a Deus por isso, dá um glória a Deus.
Vai, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Eu vou continuar sendo igreja do Senhor, pregando o evangelho, vivendo a missão. Eu vou continuar te amando, Senhor. Concluindo, então Deus não precisa fazer milagre na tua vida. Vai chegar um estranho aqui com dor de cabeça, do lado de você, você também está com dor de cabeça, e Deus só cura o estranho. Eu estou passando a maior dor da minha vida, que é o câncer na minha esposa. Maior dor, irmãos. Eu sempre falei que a igreja, ela suga muito da gente. Mas você não tem ideia o que é isso. Quem não passou por isso, não tem nem ideia. É muito difícil. Mas quando eu fiquei sabendo, eu disse para o meu time, já disse para a igreja. Falei, diabo, não se meta nessa história. Você não tem legalidade nessa história. E eu falei para Jesus, Jesus, o que o Senhor fizer com a Evelyn, eu vou avançar muito mais no reino. Se o Senhor deixar ela, eu agradeço de coração. Mas se o Senhor levar ela, o Senhor não vai me perder. Eu vou te servir mais e melhor ainda. Porque o Senhor é maior na minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Meu Salvador.